meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Tributário. Essa aula é uma aula extra, é uma aula apenas para nós corrigirmos algumas questões que já foram objeto de provas da nossa banca da IBFC, que será a nossa banca agora para o concurso do TJ. Então vejam como o direito tributário é realmente cobrado de uma forma extremamente simples pela nossa banca, exatamente da forma que nós estudamos e vimos durante as nossas aulas. Eu priorizei sim a parte da teoria para que vocês conseguissem revisar todos os pontos bem importantes do nosso edital e então separei essa aulinha para resolvermos as questões, sabendo vocês que qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Vamos lá, a primeira questão diz: integra a competência tributária municipal a instituição de imposto sobre causa-mortes, transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso, de bens imóveis por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Letra C, operações relativas à circulação de mercadorias e propriedade de veículos automotores. Bom, queridos, sobre competência tributária foi exatamente a nossa primeira aula. E a competência tributária significa a outorga de poder concedida pela Constituição Federal aos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, para eles criarem e majorarem os tributos. Eu disse que a Constituição ela não cria tributos. A Constituição ela dá o poder para os entes federativos, para eles criarem os tributos. E a Constituição determina exatamente quais serão os tributos que serão criados por cada um dos entes federativos, de modo que essa competência tributária ela é indelegável. O que a Constituição disse que, por exemplo, é de competência da União, é porque somente a União e mais ninguém poderá criar. E, com relação aos impostos, nós temos que os impostos lá de competência da União estão nos artigos 153 e 154 da Constituição Federal. Os impostos de competência dos Estados e Distrito Federal estão presentes no artigo 155 da Constituição Federal. Distrito Federal ainda tem, por força do artigo 147 da Constituição Federal, a competência para criar os impostos que são de competência dos municípios, que estão no artigo 156 da Constituição Federal. Então, aqui eu tenho a competência referente aos impostos e foi justamente uma das perguntas elaboradas pela nossa banca. Aqui, então, como resposta correta, nós temos a letra B, que trata sobre o imposto de transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou sucessão e de direitos reais sobre imóveis exceto os de garantia. É o ITBI. O ITBI é realmente de competência municipal, previsto no artigo 156, inciso 2 da nossa Constituição Federal. Esse imposto de transmissão causa-mortes é o chamado ITCMD. O ITCMD, ele é de competência estadual. Está previsto no artigo 155, inciso 1 da Constituição. Já o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias é o ICMS, que também é de competência estadual, presente no artigo 155, inciso 2 da Constituição. E o imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA, competência estadual, artigo 155, inciso 3 da Constituição Federal. Então, ficou como resposta correta a letra B de bola. Tranquila essa. Próxima questão. Em conformidade com o preceituado no Código Tributário Nacional, apresenta-se como hipótese de exclusão do crédito tributário. Ora, quando nós falamos sobre o crédito tributário, eu disse a vocês que, para eu chegar lá no crédito tributário, tudo tem início com a nossa Constituição. A Constituição Federal outorga poderes para a União, para os Estados, Distrito Federal, municípios, para eles criarem por meio de lei. Via de regra será lei ordinária, alguns tributos por meio de lei complementar. Em medida provisória, nós vimos também que pode criar determinados impostos de acordo com a Constituição Federal. A lei, quando criar o tributo,
ela vai descrever tudo o que deve acontecer no mundo concreto. Vai descrever, na verdade, o chamado fato gerador. Quando ocorre no mundo concreto exatamente o que está previsto em lei, ou seja, quando ocorre o fato gerador, nasce imediatamente, infalivelmente, a obrigação tributária. Quando nasce a obrigação tributária, aparecem os sujeitos, sujeito ativo e sujeito passivo. O sujeito ativo é aquele que tem o direito de exigir o tributo, o sujeito passivo é aquele que tem o dever de pagar o tributo. Logo, o sujeito ativo tem um crédito tributário em face do sujeito passivo. Quando se fala de crédito tributário, nós podemos então ter hipóteses de exclusão do crédito tributário, que são hipóteses presentes no artigo 175 do CTN, hipóteses de extinção, presente no artigo 156 do CTN, hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, presente no artigo 151 do CTN. Bom, dentre todos esses incisos distribuídos por esses 3 artigos, nós temos, então, 19 incisos que vão dizer o que é exclusão, extinção e suspensão do crédito tributário. Bom, eu disse a vocês que basta termos 3 palavras em mente, que então já resolvemos quais são aqui as hipóteses que extinguem, suspendem e excluem o crédito tributário. As 2 primeiras palavras dizem respeito justamente às hipóteses de exclusão do crédito tributário. E o que é que exclui o crédito tributário mesmo? O que exclui o crédito tributário é isenção e anistia. 2 já se foram. E agora, a terceira e última palavra que já nos ajuda para resolver esse tipo de questão é morder, limpar. Morder, limpar traz as hipóteses que suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Logo, se não for isenção e anistia, que é exclusão, se não estiver dentro de morder, limpar, que basta eu ir preenchendo, que aí eu me lembro quais são as hipóteses de suspensão, aqui comigo, morder, limpar, o MO é de moratória, R é de recurso, lembrando que o recurso para suspender tem que ser na esfera administrativa, D é de depósito, o depósito tem que ser integral, outro R é de reclamação, o LIM é de liminar, e toda vez que eu falo de liminar, eu também me lembro de tutela provisória e par de parcelamento. Essas, então, são as hipóteses que suspendem a exigibilidade do crédito tributário. E aí, se não for isenção e anistia, que é exclusão, não estiver dentro do morder, limpar, que é suspensão, aí sim será a hipótese de extinção. Voltando aqui para a nossa questão, e agora ficou fácil, né? A nossa questão, cadê? Aqui, vamos lá. Temos inconformidade com o preceituado no Código Tributário Nacional, apresenta-se como hipótese de exclusão. O quê? A letra C, isenção, certo? Agora vamos comparar as demais. A suspensão, nada a ver. Novação, nada a ver. E remissão é a hipótese de extinção do crédito tributário nos termos do artigo 156, inciso 4 do CTN. Então, questão 2 também tranquilinha para nós. Próxima questão, 3. Assinale a alternativa correta, considerando as normas constitucionais sobre o sistema tributário. Letra A. Cabe à lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. A letra A está correta nos termos do artigo 146, inciso 1 da Constituição Federal. Aqui eu lhe chamo a atenção para que você passe os olhos, sim, nesse dispositivo. Por quê? Porque a maioria das matérias em direito tributário serão tratadas por meio de lei ordinária. Porém, o artigo 146 da Constituição traz aquelas matérias que devem ser tratadas por meio de lei complementar. Logo, tudo que está no artigo 146 refere-se à lei complementar em direito tributário, refere-se à necessidade de lei complementar em nosso direito tributário.
E aí, como eu te disse, basta passar os olhos e então você vai saber o que precisa de lei complementar no nosso direito tributário. O artigo 146 está bem claro e vale a pena passar os olhos, sim, nesse dispositivo. Então, a letra A está correta, como eu disse a vocês, nos termos do inciso 1 do artigo 146. Vamos ver por que as demais estão erradas. Vamos lá. A letra B. As taxas poderão ter base de cálculo própria de impostos? Não, nós vimos isso. O artigo 145, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal, veda as taxas terem a mesma base de cálculo dos impostos. Então, não podem, por isso que está errado a letra B. A letra C. Competem à União, em território federal, os impostos estaduais e municipais, independentemente da divisão do território em municípios. Não, esse independentemente é que torna essa alternativa errada, de acordo com o artigo 147 da nossa Constituição Federal. E letra D. A União, mediante lei ordinária, poderá instituir empréstimos compulsórios apenas para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Queridos, quando nós estudamos sobre espécies tributárias, eu disse a vocês que tem 4 informações básicas que nos ajudam na hora da prova para saber se a alternativa está correta ou não. Veja aqui sobre o empréstimo compulsório, recordando. O empréstimo compulsório, ele tem previsão, então vamos ver, no artigo 148 da nossa Constituição Federal. E a segunda informação importante é saber quem detém o poder para criar o empréstimo compulsório. Realmente é a União. Trata-se aqui de uma competência privativa, de modo que somente a União e mais ninguém poderá criar o empréstimo compulsório. Então, a União é quem cria o empréstimo compulsório. Essa foi a segunda informação importante. A primeira, previsão legal. A segunda, quem detém a competência para criar. Terceiro, esse tributo será criado por meio de lei ordinária ou por meio de lei complementar? E aí, atenção. A regra em nosso ordenamento jurídico é que os tributos sejam criados por meio de lei ordinária. Essa é a regra. Mas existem 4 tributos que só podem ser criados por lei complementar. Lembram-se quais são os 4 únicos tributos que só podem ser criados por meio de lei complementar? São eles: a contribuição social residual, prevista no artigo 195, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal, o empréstimo compulsório, olha que maravilha, o empréstimo compulsório, previsto no artigo 148 da Constituição Federal, o IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, previsto no artigo 153, inciso 7 da Constituição Federal, e o imposto residual. O imposto residual está previsto no artigo 154, inciso 1 da nossa Constituição Federal. Esses 4 tributos só podem ser criados por meio de lei complementar. Todos os demais podem ser por meio de lei ordinária. Logo, é o que deixou essa alternativa errada, porque a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios para atender, aí sim, a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Mas voltando só para fecharmos aqui, eu disse a vocês que são 4 informações importantes a respeito de um tributo para você acertar. A primeira foi a previsão legal, a segunda, quem detém a competência, a terceira informação, acabamos de verificar que o empréstimo compulsório só pode ser criado por meio de lei complementar, e a quarta informação é para que será criado o empréstimo compulsório. Na verdade, quando que a União poderá criar um empréstimo compulsório? E a União poderá criar o empréstimo compulsório em 3 circunstâncias, quais sejam: nos termos do artigo 148, inciso 1 da Constituição Federal, em caso de guerra
externa ou sua iminência, em caso de calamidade pública, segunda possibilidade. E a terceira possibilidade está no inciso 2, que é para investimento público de caráter urgente e relevância nacional. Então, essas são as 3 únicas hipóteses em que a União poderá criar o empréstimo compulsório. Primeiro, então, em caso de guerra externa, sua iminência. Segundo, em caso de calamidade pública. Terceiro, para investimento público de caráter urgente e relevância nacional. Então, essa questão se tornou errada apenas porque dizia ali que podia ser por lei ordinária e não é por lei complementar. Então, ficou como correta realmente a questão 3, a letra A, de amor. Próxima questão, vamos lá, questão 4. Assinale a alternativa correta sobre as previsões da Constituição Federal quanto ao sistema tributário nacional. Vamos lá. Letra A. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios para atender a despesas extraordinárias decorrentes de qualquer evento, sendo que a aplicação dos recursos provenientes de empréstimo será vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição. Esse decorrente de qualquer evento, não, né? O empréstimo compulsório vai ser criado para despesas extraordinárias em caso de guerra externa ou sua iminência ou calamidade pública. Então, deixou a letra A errada. Agora, essa parte que diz, sendo que a aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição, essa aqui está correta, com base no artigo 148, parágrafo único da Constituição Federal. Então, o que deixou incorreta a letra A foi para dizer, despesas de qualquer evento. Não é bem assim, não. Né? Letra B. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência, sendo que a aplicação dos recursos provenientes de empréstimo será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Agora sim, perceba como a nossa banca adora falar sobre empréstimo compulsório, né? Então, a letra B está correta. A letra C. A União, mediante lei ordinária, já sabemos que não, é por lei complementar. Letra D. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência, sendo que a aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório não será vinculada à despesa que se fundamentou sua instituição. Está errado a última redação ali dessa alternativa. Então, ficou letra B de bola. Próxima questão, vamos lá. Questão número 5. Considerando as vedações de caráter tributário impostas pelo artigo 150 da Constituição Federal à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, assinale a alternativa correta. Letra A. Em regra, que não comporta exceções, é vedado cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, bem como antes de decorrida 90 dias da data em que haja sido publicada a mesma. Gente, essa alternativa A diz respeito aos princípios da anterioridade do exercício e princípio da anterioridade nonagesimal. Esses princípios estão previstos lá no artigo 150, inciso 3, alíneas B e C da nossa Constituição Federal. E nós estudamos sobre eles e vimos que, de fato, toda vez que for instituído um tributo ou majorado, a regra é que esse tributo só poderá ser exigido no próximo exercício financeiro e desde que transcorridos mais de 90 dias, a contar da data da publicação da lei que instituiu ou majorou aquele tributo. Pois bem, essa é a regra. Né? Instituiu, majorou, o tributo só vai ser cobrado lá no ano seguinte
e desde que transcorridos mais de 90 dias, a contar da data da publicação da lei que instituiu ou majorou aquele tributo. Mas nós conversamos a respeito e vimos que esses princípios têm uma série de exceções. Não é uma exceção, não, são várias exceções. A exemplo, nós temos tributos que, uma vez instituídos ou majorados, não precisarão respeitar a anterioridade do exercício e não precisarão respeitar 90 dias, de modo, então, que poderão ser cobrados imediatamente. Quais são? São os tributos criados em razão de guerra. Né? Quais são os tributos criados em razão de guerra? São dois hoje. Um que a gente falou bastante já hoje, empréstimo compulsório, previsto no artigo 148, inciso 1 da Constituição Federal, e o imposto extraordinário guerra, do artigo 154, inciso 2 da Constituição Federal. Lembrando ainda que, se for criado o empréstimo compulsório, calamidade pública, também poderá ser cobrado imediatamente, em razão da necessidade, urgência de ser criado esse empréstimo compulsório. Porque tanto a guerra como a calamidade pública, ou eu cobro imediatamente, ou corre o risco de acabar a guerra, morrer todo mundo e não ter sido cobrado. No caso do calamidade pública também, de repente morre todo mundo e não foi cobrado ainda o empréstimo compulsório. Então, esses não precisarão respeitar a anterioridade do exercício e a anterioridade nonagesimal. Serão cobrados imediatamente. E ainda, eu tenho o II, IE e o IOF, que também serão cobrados imediatamente. Já tem uma segunda categoria, que diz: não precisa respeitar a anterioridade do exercício, mas precisa respeitar 90 dias. Quem está aqui é o IPI, casos de redução e restabelecimento da CID combustível e do ICMS combustível e a contribuição social. E ainda tem, por último, aqueles que respeitarão a anterioridade do exercício, porém não precisarão respeitar 90 dias, ou seja, serão cobrados no dia 1º de janeiro de todo ano. É o caso do imposto de renda e quando houver a modificação na base de cálculo de IPTU e IPVA, certo? Pois bem, e aí, o que acontece? Vamos lá. Aqui diz, em regra, não comporta exceções? Comporta sim, né? Então, a letra A está errada, em que pese falar direitinho sobre o princípio da anterioridade do exercício nonagesimal, ele erra por dizer que não tem exceções. Tem várias exceções. Aliás, até para você poder anotar, a maioria dessas exceções estão previstas no artigo 150, parágrafo 1º da nossa Constituição Federal. Ok? Vamos para a alternativa B. Em regra, que comporta exceções, é permitido cobrar tributos em relação aos fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Gente, esse tipo de questão, veja, fala sobre princípios, um tema relativamente fácil para nós estudantes, mas ela é uma questãozinha que requer muita atenção, né? Porque, ó, em regra que comporta exceções. É permitido? Não, na verdade é vedado. Vedado cobrar tributos em relação aos fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. É vedado. Esse é o princípio da irretroatividade previsto no artigo 150, inciso 3, a linha A da Constituição Federal, que diz, olha, quando uma lei institui ou majora um tributo, essa lei só tem validade dali para frente. Ela não pode alcançar fatos pretéritos. Né? Então, é o princípio da irretroatividade. Essa é a regra, que a lei tributária não vai retroagir. Essa regra, nós comentamos que tem exceções, previstas lá pelo CTN, são 3 exceções. A primeira no artigo 106, inciso 1 do CTN, que diz, a lei que for expressamente interpretativa poderá retroagir, desde que não comine penalidade. Primeira exceção para a lei retroagir. A segunda, também no artigo 106, inciso 2 do CTN, diz, em se tratando de um ato não definitivamente julgado, poderá retroagir quando a lei
for sobre exclusão de infrações ou redução de penalidade. E penalidade em direito tributário é multa. E a terceira e última exceção ao princípio da irretroatividade é que, nos termos do artigo 144, parágrafo 1º, o que nós temos é o seguinte: nós temos que, em se tratando de lançamento tributário, poderá retroagir a lei que criar novos métodos de fiscalizar ou arrecadar. Então, está errada a letra B. Próxima alternativa, letra C. Em regra que comporta exceções, é vedado cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, bem como antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a mesma. Perfeito, né? Realmente, é o que diz o artigo 150, inciso 3, alíneas B e C da Constituição Federal, e comporta exceções, sim. Então, a letra C é a resposta correta. Vamos ver a letra D. Em regra que não comporta exceções, é vedado cobrar ou atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição cujo fato gerador deve ocorrer posteriormente. Queridos, é possível sim. No direito tributário, a figura do sujeito passivo, que nós vimos, previsto lá no artigo 121 do CTN, o sujeito passivo é aquele que tem o dever de pagar o tributo, e esse que tem o dever de pagar o tributo pode ser classificado como contribuinte e como responsável tributário. O contribuinte é aquele que pratica o fato gerador. Então, o contribuinte é aquele que vai ter que pagar o tributo porque ele praticou o fato gerador. E o responsável é aquele que, sem revestir a condição de contribuinte, ou seja, não praticou o fato gerador, mas por ter uma relação indireta com a situação que constitui o fato gerador, a lei lhe impõe o dever de pagar o tributo. Então, a responsabilidade decorre de lei. A lei pode, sim, atribuir uma outra pessoa para pagar aquele tributo, desde que tenha uma relação indireta com a situação que constitui o fato gerador. E ainda, ela pode atribuir o dever, a responsabilidade de uma terceira pessoa pagar o tributo para um fato que vai ocorrer lá no futuro? Pode. É a chamada substituição tributária para frente, prevista no artigo 128 do CTN e artigo 150, parágrafo 7º da Constituição Federal. Então, na substituição tributária para frente, o que nós temos é justamente isso. O legislador elege um responsável para pagar todo o tributo da cadeia, sendo que o fato gerador nem ocorreu ainda, vai ocorrer lá na frente. Isso é possível, previsto inclusive pela nossa Constituição Federal, sem problema algum. Certo? E próxima questão, vamos lá. Assinale a afirmativa incorreta. Ora, ele quer incorreta também, temos sempre que ficar atentos, né, a isso. Porque às vezes eu vejo a alternativa A correta e já saio marcando. Que certeza, mas o examinador queria incorreta. Veja, considerando as disposições da Constituição Federal sobre o poder de tributar, letra A, é vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão da sua procedência ou destino. Essa alternativa está verdadeira. É exatamente o teor do artigo 152 da nossa Constituição Federal, que veda realmente aos estados, Distrito Federal e municípios estabelecer uma diferença tributária em razão da procedência ou destino do bem. Logo, eu não posso, por exemplo, ter no estado do Pernambuco um IPVA maior para um veículo importado, só porque o veículo é importado. Isso estaria ferindo o artigo 152, só porque veio do exterior, então vai ter uma alíquota diferenciada? Isso não é possível, certo? Então, letra A, correta. Letra B, é vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique em distinção ou preferência em relação ao Estado, ao Distrito Federal
ou ao município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões no país. Verdadeiro. Essa assertiva está exatamente de acordo com o artigo 151, incisos 1 da Constituição Federal, que trata sobre o denominado princípio da uniformidade geográfica. Realmente não pode a União querer trazer um tratamento diferenciado na tributação, salvo se houver incentivo fiscal. Letra C. É vedado à União tributar a renda das obrigações da dívida pública dos estados e do Distrito Federal e dos municípios. Verdadeiro, de acordo com o artigo 151, inciso 2 da Constituição Federal. E a letra D. É vedado à União tributar a remuneração e proventos dos respectivos agentes públicos em níveis superiores ao que fixar para suas obrigações e para seus agentes. É continuação do artigo 151, inciso 2 da Constituição Federal. Então, essas duas assertivas estão corretas. E letra E. É vedado à União instituir isenções de tributos de sua competência ou dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Gente, o que está errado nessa alternativa é que é vedado à União instituir isenção de tributos de sua competência? Não. A União, ela pode trazer isenção de tributos de sua competência. O que não se admite no Brasil, nos termos do artigo 151, inciso 3 da nossa Constituição Federal, é a chamada isenção heterônoma. O que é a isenção heterônoma? No Brasil, a regra é só vai isentar quem pode tributar. Logo, só pode trazer a isenção o ente que detém a competência tributária para criar aquele tributo. Então, a União só vai poder trazer isenção, via de regra, de tributos da sua competência. Os estados e Distrito Federal só poderão trazer isenção de tributos de sua competência. E os municípios também só poderão trazer a isenção de tributos de sua competência. Logo, se um dos entes trouxer isenção para um tributo que não é de sua competência, eu digo que é uma isenção heterônoma, porque é uma pessoa distinta daquela que tinha competência e trouxe a isenção. E no Brasil é vedada a isenção heterônoma. Então, a letra E, que é incorreta, e nós iremos marcar, porque o examinador aqui pedia a alternativa incorreta. Certo? Queridos, então essas eram as questões. A nossa banca, ela não tem costume muito de cobrar tributário. Então, são poucas as questões, realmente. Eu trouxe aqui só para retratar a nossa realidade, para que você perceba que essa banca, ela tem cobrado literalidade de lei, tem cobrado aqui as questões principalmente retiradas da Constituição Federal. Então, a minha sugestão é que você passe os olhos naqueles artigos que nós vimos durante as nossas aulas de revisão. As aulas foram todas focadas com base nessa banca realmente, e você viu que você consegue responder as questões com aquela revisão que nós tivemos a respeito do direito tributário. Então, qualquer dúvida que você tenha, pergunte, mas esse é o nível de dificuldade, digamos assim, para as questões de tributário. Eu as considero de forma tranquila, em razão que é texto, principalmente da Constituição Federal. Tá certo? Mais alguma dúvida? Se você quiser saber mais, pergunte lá por meio do plantão Tira Dúvidas. Um abraço, conte comigo. Última semana, nós faremos revisões para o seu concurso lá em meu canal 100% Tributário no YouTube. Inscreva-se que eu vou fazer realmente revisão para você, especialmente para você, na última semana. Um beijo e até lá!